Olá, pessoal, aqui hoje vamos falar sobre um assunto bem especial que é a lateralidade cerebral. Por que isso acontece? Qual é a diferença do destro e canhoto? Qual é as relações aí que a gente pode ter dentro de uma consulta para diferenciar então cada um desses pacientes na hora do atendimento. Então vamos ter algumas diferenças de sintomas aí para essas pessoas. Bom dia quem está entrando aí e quem estiver entrando e quiser fazer algumas perguntas também, dentro do possível a gente vai responder essas questões. E quem estiver assistindo depois também, faça suas perguntas que eu vou respondendo conforme eu vou conseguindo aqui dentro do canal, tá? Então esse vídeo vai ficar aqui por 24 horas dentro do Instagram, mas depois a gente vai baixar para publicar em outras redes sociais também, tá bom? Hoje, especialmente, a gente vai fazer uma live em conjunto aqui, né? Então, a partir de agora, nós vamos ter alguns dias durante a semana que nós vamos abrir o canal para fazer uma live em conjunto. O que é uma live em conjunto? A gente vai chamar algumas pessoas para a gente compartilhar informações e responder dúvidas. Então, se você tem dúvidas aí que você quer responder aqui para mim, quer em conjunto comigo fazer então alguns conteúdos ou quer que eu responda sobre alguns assuntos que você tem dúvidas, então, em geral, toda quarta-feira ou na quinta ali, porque dia 24, 25 de outubro ali, 25 de dezembro vai ser quarta-feira. Então, no dia 26, na quinta-feira, depois do Natal, também vamos fazer uma live. E quem tiver dúvida, quem tiver perguntas, basta ali clicar, ó, logo embaixo do Instagram tem duas carinhas, certo? Essas duas carinhas, elas servem para pedir para mim para participar então da live. Então, clica naquelas duas carinhas ali e pede para participar. Hoje, especialmente, nós temos uma pessoa muito especial aqui para participar da live comigo, né? E espero que, quem sabe, nos próximos dias seja você que esteja comigo dentro dessas lives. Então, vou abrir a câmera para que você também faça as perguntas diretamente. Porque às vezes a pergunta escrita ali fica algumas dúvidas, às vezes eu não consigo compreender muito bem essa pergunta. Então, abrindo a câmera e você podendo falar sobre as suas dúvidas, aí talvez a gente consiga bater um papo aqui e entrar mais a fundo sobre algumas informações para que fique muito mais claro o que você tem de dúvida, fique muito mais claro quais são as informações que tu quer compreender, ou na clínica, aconteceu isso, aconteceu aquilo, esse paciente com essa situação, aquele paciente com aquela outra situação, e às vezes essas situações acabam sendo difíceis de progredir no resultado com o paciente, e aqui a gente vai poder fazer então um momento de troca, um momento de compartilhamento, não só meu, né, como você também vai poder compartilhar como é para você os atendimentos, quais são os insights, porque eu acho que eu aprendo muito mais com vocês do que vocês comigo, porque através das dúvidas, através das dicas que vocês dão, eu fiz isso e funcionou, eu fiz aquilo e deu certo, e aí eu sei que eu posso usar isso também na prática, e aí eu vou testar algumas novas ferramentas também que vocês me passam, para que eu possa também ajudar os meus pacientes a saírem dos sintomas deles. Então esse é o grande objetivo, então essa troca, né, que nós vamos ter para que mais e mais pessoas possam ter resultados, assim como eu, você e todos nós aqui fazemos uma grande comunidade de troca de conteúdo, troca de informações para poder evoluir nesse sentido, né? Nós vamos então, essa live vai ficar 24 horas, mas a gente vai baixar ela para deixar disponível também no canal do Facebook. E uma surpresa aí para vocês, nos próximos dias nós vamos abrir um canal do Telegram. Então, se você não sabe, o Telegram ele é uma nova ferramenta aí para que a gente possa disponibilizar todos os vídeos, artigos e conteúdos. Qual é a diferença? Você sabe que no Instagram, no Facebook, ele não compartilha para todo mundo o meu conteúdo. Então tem pessoas que recebem algum vídeo, tem pessoas que recebem algum artigo, só que às vezes não recebe todas as informações, todo o conteúdo. Então lá no Telegram, você vai ter certeza que tu vai receber
todo o conteúdo. Vai estar tudo ali. E é diferente do que o WhatsApp, porque o WhatsApp, se você entrou depois que eu mandei o conteúdo, você já não vai conseguir ver aquele conteúdo anterior. E lá no Telegram você pode ver todo o conteúdo que vai estar disponível a vida inteira, sabe? Então, eu publiquei um mês atrás um conteúdo e você entrou agora, você vai conseguir voltar lá e ver o conteúdo anterior que apareceu. Cada vez que eu postar alguma informação nova, você vai ter certeza que tu vai receber, porque o Instagram e o Facebook não disponibilizam, a não ser que eu pague muito para ele disponibilizar para todo o pessoal, para todo mundo que está dentro, então, do canal. Então, no Telegram a gente tem certeza que você vai receber, você vai participar comigo e você vai conseguir, então, adquirir todas as informações que eu estou publicando para você. A gente vai ter certeza que vai ter uma ferramenta a mais aí de compartilhamento de informações e a gente vai poder fazer algumas enquetes para saber qual é o conteúdo mais adequado também para que você possa receber. Bom dia, Gabriela, seja bem-vinda. Prazer em conhecê-la agora em imagem também, né? Porque até agora era só por áudio e era por escrita, né? Agora estou te vendo também. E em breve, obrigada, pessoalmente, pela live aí para tirar as dúvidas. Não, por isso. Em breve nós vamos nos ver em BH, né? Em Belo Horizonte nós vamos estar lá presencialmente ali de 12 a 16 de fevereiro, um curso Origens Profissional presencial. Então vamos trocar algumas ideias lá, né? Então, me diz uma coisa. Primeiro, conta um pouquinho quem é você. O pessoal saber aí, te conhecer também, né? Sim, então, eu sou médica homeopata, eu trabalho na área da homeopatia há mais ou menos 5 anos. Eu fiz a pós da homeopatia aqui em BH mesmo, e depois eu fiz a residência em homeopatia, que é em Betim, que é uma residência, vamos dizer, um pouco rara, não tem muitas no Brasil, não. Mas como eu sou uma apaixonada pela área, resolvi fazer as duas formações. E eu trabalho numa área que eu chamo de homeopatia integrativa, porque eu não fico só na homeopatia. Então, eu procuro, de certa forma, agregar outros conhecimentos na minha prática. E um desses conhecimentos que eu tenho começado a estudar seria a nova medicina germânica, né? Através aí das leis biológicas. E que eu acho que é um casamento muito propício e muito sinérgico, porque além de eu fazer o raciocínio homeopático, através do sintoma que o paciente está apresentando, eu já vou conseguir fazer uma outra leitura através das leis biológicas para também trazer uma consciência para o paciente que está ali, né? Então, eu estou apaixonada pelo conhecimento e espero aprofundar cada vez mais dentro dele. Que bom, fico feliz. Tu já conseguiu utilizar algumas coisas, das informações aí das leis biológicas? Algumas coisas, mas ainda preciso sintetizar bastante conhecimento ainda, né? Porque é bastante coisa para poder entender. O curso tem várias informações, né? São vários órgãos. Você, como trabalha com homeopatia, você sabe, né? A gente não trabalha só assim, eu trabalho só com pescoço, eu trabalho só com rim. É tudo, né? É tudo, e é muita coisa, né, para a gente poder captar todas essas informações, né? Então, me conta uma coisa. Qual é a principal dúvida, então, que você está tendo, que você gostaria que a gente aprofundasse ali? Para o pessoal também, às vezes tem a mesma dúvida que você, né? E a gente pode auxiliar também ao mesmo tempo. Sim, então vamos lá. Minha principal dúvida é sobre essa questão dos hemisférios, né? E como que a gente vai classificar isso de ler essa questão do sintoma C do lado direito ou esquerdo. Por quê? Eu acho que eu fiquei muito presa num raciocínio do ponto de vista anatômico, né? Então, eu entendo que lá o hemisfério direito ele é masculino, o hemisfério esquerdo ele é feminino, só que para Hammer, né, o destro ele vai ser sempre do lado do hemisfério dominante, ou seja, o destro no homem ele é o hemisfério direito e o destro na mulher é o hemisfério esquerdo. Mas no meu pensamento, como existe aquele cruzamento de fibras, né? Ou seja, por exemplo, quando uma pessoa tem um AVC no hemisfério esquerdo, ele vai afetar o hemicorpo direito e vice-versa. Então, no meu raciocínio, seguindo né, essa linha, né, eu entendi que se fosse uma mulher, por exemplo, né, o hemisfério esquerdo ele é o feminino. Então,
o lado direito ele seria o feminino e vice-versa. Então, para Hammer, existe uma inversão aí, né? Por exemplo, da mulher, ela vai inverter esse raciocínio de lateralidade em relação ao homem. E isso me parece um pouco estranho para poder entender, porque eu acho que eu fiquei raciocinando do ponto de vista anatômico, né? E desse cruzamento motor. Então, ainda é uma coisa meio difícil para sintetizar por conta disso. E uma segunda dúvida. Vamos por pessoa... partes. Anota aí a primeira, tá aqui anotado, depois eu faço a próxima. Beleza. Tá bom. Tá, obrigado. Então, assim, uma coisa é o contexto assim, de lateralidade cerebral e outra coisa é o contexto de sintomas, na lateralidade de sintomas, né? Então vamos de uma parte. Você está completamente correta, né? No sentido que nós temos os mapas, né? Você tem lá no curso, né, os mapas. Lá no último módulo tem todos os mapas. Aqui, por exemplo, nós estamos no córtex pós-sensorial, que é o contexto do periósteo. O córtex relacionado ao córtex motor, que é a parte então de estímulo motor que vem descendente até a parte muscular. O córtex sensorial e lá dentro do mesoderma novo também a parte relacionada às articulações, musculaturas, lado direito e lado esquerdo, certo? Todos esses mapas cruzam exatamente como você falou, né? Então é exatamente como é estudado dentro da neurociência essa relação do cruzamento. Então, se eu tenho uma alteração no córtex esquerdo, do lado direito eu vou ter uma alteração com relação a membro, por exemplo. Então, eu tenho uma alteração motora no córtex motor esquerdo, então eu vou ter no cotovelo, por exemplo, um movimento do meu cotovelo do lado direito bloqueado. Eu tive um AVC do lado direito, eu vou ter do meu lado esquerdo uma limitação motora, sensorial. Então, isso sim, é direcionado como na medicina convencional. O que o Hammer fala é de um contexto suplementar à neurociência. Então, ele encontrou um contexto suplementar ao que é visto dentro da ressonância, quando você faz o teste, assim, imagine você está movimentando esse braço. Então aquela região vai ficar acesa lá na ressonância. Ou imagine você chutando uma bola. Então aquela região vai estar acesa lá dentro na ressonância, vai aparecer aquele lado oposto ao lado que eu estou imaginando o movimento. Então isso é a base então da neurociência. Só que esse foco suplementar, ele analisou baseado nos sintomas e baseado no foco de Hammer. Que o foco de Hammer não é uma coisa analisada dentro desse contexto, então, da neurociência. Então, até porque se encontrava como se aquele foco de Hammer na tomografia fosse algo, não fosse algo certo, era um erro do tomógrafo, alguma coisa estava acontecendo de errado que não fazia sentido, e como não sabia se observar isso, descartou-se, né? Então, começou a se fazer tomógrafos que não apareciam esse foco de Hammer. Então essa análise deixou de ser procurada e buscada, por mais que as pessoas que promoviam o tomógrafo observavam também esse foco e confirmaram que não, aquilo realmente há uma alteração ali, porque por mais que a gente faça cortes diferentes, de direções diferentes, ainda está lá aquele processo, então existe ainda aquele foco. Mas, como não sabia se avaliar, então tirou-se essa informação. Então, o que ele observou? Que quando ele ia fazer uma tomografia de um paciente e aparecia esses círculos concêntricos que nós falamos, então eu invertia aqui o mapa, então o lado direito do cérebro, o lado esquerdo do cérebro. Então, se ele ia olhar com uma paciente, por exemplo, uma paciente mulher, ele ia analisar o primeiro conflito que ela possa ter vivido com relação a um conflito territorial, porque quando nós vamos olhar esse sentido hormonal, nós vamos olhar principalmente esse córtex territorial, essa lateral aqui que eu dividi. Tá? Então existe aqui, no lado direito, a região dos brônquios, a região relacionada à parte de artéria coronária, centro de controle da parte do ritmo cardíaco, a região relacionada aos hormônios masculinos, e aqui abaixo relacionado então a estômago, a parte da curvatura menor do estômago, vesícula, ductos pancreáticos e biliares,
e logo aqui embaixo a relação da bexiga. Então, se ele ia fazer um exame, por exemplo, num homem, uma tomografia no homem, ele encontrava então uma região vinculada mais ao lado direito alterada, de primeira vista. Então esse era o primeiro foco que aparecia. E quando ele ia ver numa mulher, a mulher tinha uma propensão a ter mais sintomas do lado esquerdo do cérebro. Então, tanto é que, quando nós vamos atender uma criança e a gente não tem testes para avaliar aquela criança, ela tem 1 ano de idade, ela tem 2 anos de idade, o que a gente pode fazer para analisar se ela é destra ou canhota? A gente pode analisar o primeiro sintoma que ela pode ter aparecido, né? Então, será que ela teve uma bronquite ou uma laringite? Então, a laringe é do lado esquerdo. Então, se teve uma laringite, a gente vai dar mais propensão aqui. A primeira alteração que ela teve foi do lado esquerdo do cérebro, então ela tem uma tendência de utilizar, a princípio, o primeiro órgão, o primeiro lado cerebral, que é o lado esquerdo. Então, se for uma mulher, ela teria tendência, então, de ser uma mulher destra, uma tendência, né? Nada impede que desde a gestação ela tenha vivido, já trazido algum conflito que possa ter bloqueado esse lado cerebral e ela ter funcionado do outro lado. Mas o primeiro conflito geralmente dá a observação de qual o primeiro sintoma que essa pessoa tem. A criança tinha muito vômito quando era criança, quando era bebezinho. Então, se ela tem muito vômito, a gente sabe que tem uma alteração na curvatura menor do estômago. Então, essa curvatura menor do estômago pode estar influenciada. Então, eu sei que o primeiro conflito atingiu o lado direito do cérebro. Então, ela tem uma propensão, se for homem, ser destro, né, que utiliza o lado direito. Se for uma mulher canhota, porque mulher canhota, ela geralmente vai viver um contexto de contrariedade ali naquela situação primária. Então, nós temos uma sensação, então, já de saber o primeiro princípio. Então, essa é uma primeira avaliação com relação, quando nós não temos possibilidade de saber se é destro ou canhoto por testes. Não, observa sintomas. Então, se teve esses sintomas, teve um problema mais no reto do intestino, o reto do intestino vai para o lado esquerdo do cérebro. Então, ele tem mais fragilidade aqui nessa região, o oposto relacionado à curvatura menor do estômago. Então eu sei que tem uma propensão a estar mais funcionando do lado esquerdo do cérebro. Então ele começou a observar por isso, pelo sintoma. Então eu sei, então esse sintoma é o primeiro sintoma, então ela está ali funcionando mais desse lado. Então no primeiro momento eu acredito que ele não sabia a mínima ideia que existiam destros e canhotos, mas ele começou a perceber que as pessoas agem de forma diferente. Elas têm uma ação diferente com relação ao conflito. Na natureza não tem isso, um animal às vezes é mais agressivo, outro é mais de recuar, fugir. Então, em tese, ele começou a perceber que, às vezes, algumas pessoas têm mais a tendência de confrontar uma situação. Eu preciso de um trabalho. Então, tem pessoas que vão atrás, buscam, mandam currículo, joga lá nas redes sociais. Pessoal, alguém sabe de algum emprego? Alguém sabe de algum lugar que está precisando de alguém? Eu vou atrás, passando de empresa em empresa, mandando meu currículo para saber se alguém precisa dos meus serviços. Então, ele sabe que essa pessoa tem uma ação, ela é mais de ir atrás, confrontar, buscar, tomar a frente das coisas. Mas existiam pessoas que, perante a um conflito, e fui demitido, ela não tinha a ação de ir atrás. Ela esperava, eu não tô sem emprego, não sei o que fazer. Então, ela esperava assim, a minha mãe me dar um espaço, ou minha esposa ir lá mandar o currículo para outras pessoas, o meu esposo, ele me dar um espaço na empresa dele. Então tinha aquele processo, às vezes, de dar um espaço para eu tomar o meu território. Quer dizer, eu não tomo o território, me dão o meu território. Então o lado esquerdo tem a tendência mais de esperar com que me proporcionem o que eu desejo, que é o território, né? Pode ser no contexto conjugal. Então, às vezes, a pessoa que não tem um relacionamento, às vezes, se funciona mais do lado direito, geralmente tem uma função de ação. Então, eu vou atrás daquele homem, eu vou conquistar aquela mulher, então eu vou atrás buscar, porque eu idealizo aquele território de parceira. Já o lado esquerdo do cérebro, então, um homem canhoto, uma mulher destra, tem a tendência de esperar, ele dá um charminho, né? Então aquele que está na balada lá, eu jogo um olhar, eu mexo no cabelo, eu seduzo, mas eu atraio a pessoa até mim.
Então eu espero que venha me conquistar, eu espero que eu busque o meu território, então me dê o meu espaço, que venha, se entregue a mim. Então eu não vou atrás, eu espero receber aquele território. Então isso é uma base inicial. Então é isso que gera às vezes alguns problemas, porque quando às vezes uma mãe ou um pai tem um filho, homem, canhoto, às vezes o primeiro filho é destro, vai atrás, busca, tira boas notas, toma a frente, buscou o trabalho, buscou a profissão que ele queria, o estudo que ele queria. E o segundo, ele é mais de esperar as coisas acontecerem, não é muito de tomar o território, de ir atrás. E eles querem exigir desse segundo filho que ele seja como o primeiro filho. Mas a personalidade não é de ação, não é de ir atrás. Então, para esse segundo filho, ter essa pressão é muito intenso e acaba gerando frustrações territoriais de crise de identidade. Eu não sou ninguém, quem sou eu nesse território, qual é o meu lugar, ninguém está me dando o meu espaço, só botam pressão em cima de mim. Então aquela pessoa acaba não estando à vontade nessa situação e fazendo com que os pais às vezes acreditem que ele seja um molengão, que ele não presta para nada, que ele não serve para nada, mas simplesmente porque eles não conseguem compreender que esse homem não tem essa personalidade de ação. Esse homem às vezes ele vai trabalhar muito bem como funcionário e tudo bem para ele trabalhar como funcionário, porque eu estou trabalhando, estou feliz, é isso que eu quero, e ok. Já às vezes um destro, que é um impositor, confrontante, às vezes trabalhar como submisso, ter que me submeter a um superior que me impõe coisas, às vezes nem sempre é totalmente agradável. Então às vezes eu acabo não aceitando muito bem me submeter àquela situação. Então isso é uma diferenciação então, com relação ao destro e o canhoto, a destra e o canhoto. O que ele observou então, o Hammer? Que existia esses padrões iniciais que ele encontrou como na primeira mitose celular. Por que ele percebeu que foi na primeira mitose celular que dá essa diferenciação? Porque quando há gêmeos univitelinos, a primeira mitose ali, muitas vezes nas primeiras mitoses, há uma divisão. Então vai nascer dois. Então ali era um, agora viraram em dois. E geralmente gêmeos univitelinos, um funciona de um jeito, o outro funciona de outro jeito. Se vocês verem irmãos gêmeos, vocês vão perceber que um é mais ativo, um toma a frente, um vai atrás, então acaba indo e tomando a frente. E o outro vai atrás do primeiro. Então eu sigo meu irmão. Então às vezes tem essa diferenciação. Então um é mais ativo, o outro é mais submisso. Muitas vezes um tem bronquite, o outro tem laringite. Então, viver as mesmas coisas, mas tem, às vezes, sintomas um pouco diferentes, né? Por causa dessa ação, a forma de lidar com a situação de estresse. Então, ele começou a perceber que existia algum ponto lá atrás que representava essa divisão de porque, às vezes, um trabalharia mais de um jeito, o outro trabalharia mais de outra forma. Claro que, assim, isso é uma base inicial, mas nada impede que durante a vida a gente mude o lado cerebral de funcionamento. Isso é só uma base inicial que faz com que às vezes a gente tome a ação da nossa vida, por alguns motivos, que vai ser longo daí, pelo transgeracional, por algumas situações que acontecem, às vezes há uma necessidade de ser destro, uma necessidade de ser canhoto dentro daquele clã, dentro daquela família. E isso vai se diferenciar não só pela lateralidade, a nossa personalidade, então vai sim pelo teste do aplauso, qual é o seu trabalho inicialmente do lado direito, inicialmente do lado esquerdo, mas também com relação se eu sou homem ou mulher. Geralmente o homem então teria uma tendência a ter uma ação mais de tomar frente e atrás, uma mulher teria uma ação mais família, protetora, então a tendência é maior, né? 80%. Não tem os 20% dos homens que são mais família, mais casa, mais protetor. Eu prefiro às vezes ficar em casa cuidando dos meus filhos do que ir trabalhar, ou a mulher que prefere às vezes ir mais trabalhar do que ficar em casa cuidando dos filhos. Então tem uma diferenciação dos 20%. Agora tem então o sexo, homem e mulher, teste do aplauso, lateralidade, tem qual filho eu sou. Então às vezes se eu sou o primeiro filho geralmente é o herdeiro. Então lá na ancestralidade se trabalhava muito esse contexto de que primeiro filho é o que vai receber as heranças da família e vai tomar a frente. Tanto é que muitas culturas se idealizava muito o primeiro filho homem,
Porque o primeiro filho homem é aquele que vai assumir, que vai trabalhar na terra, que vai receber as heranças da família para que progrida esse processo. Os outros não vão receber tanto a herança, mas o primeiro é aquele que vai tomar a frente, vai ajudar o pai, que vai conseguir fazer com que o processo progrida. O segundo filho já vai ser um pouco mais submisso ao primeiro. Porque se o primeiro é de tomar a frente, se o segundo nascer com uma personalidade confrontante também, vai dar problema, porque daí o primeiro e o segundo vai dar muito atrito. Então o segundo geralmente vai ter uma energia um pouco mais de aceitação, de não confrontar tanto, é mais protetor, é mais mamãe, é mais cuidadoso com a casa. Então vai ter essa diferenciação e uma energia um pouco mais voltada ao lado esquerdo do cérebro. E o terceiro, geralmente vai ter um campo neutro, que é aquele comunicador, que vai ser o apaziguador, que vai ser aquele que veio para dialogar. Se você vê muitas vezes, há aquela pessoa que é o terceiro filho, que é o comunicador, é aquele que vai conversar bastante, é aquele falador. Então, geralmente, aparece aquele professor ali no terceiro filho. Claro que a gente pode mudar esses contextos, como eu falei, são várias as coisas que a gente observa para analisar esse sentido. Mas isso é uma base inicial para a gente poder olhar para essas pessoas. E a Josie Cromer, ela também fala no contexto de que existem os signos astrológicos que modificam também o grau de personalidade da pessoa. Então não é só a lateralidade que vai dizer se a pessoa é mais de agir, de tomar frente e confrontar, ou se ela é mais de ceder, mais família, mais protetora. Existem vários padrões a se observar que no curso avançado a gente progride um pouco mais nesse sentido. Mas a base do Hammer, como ele tinha só esse sentido de análise, ele observava essas questões. E claro que existe o destrão lá, aquele que é hiper masculino, que toma frente, briga, confronta. E existe o hiper feminino, o homem que vai então ser mais família, protetor, mais... então esperar muito, o dado espaço tímido, aquele introspectivo. Então vai ter uma grande separação, mas nesse meio do caminho existe um pouco menos destrão, um pouco menos, intermédio entre destro e canhoto, daí um pouco mais canhoto. Então a gente vai ter essas oscilações e também os conflitos emocionais. Então, se eu tenho, como homem, um primeiro conflito, do lado direito do cérebro, eu vou bloquear esse lado direito e eu começo a funcionar como se fosse um canhoto. É como, tá? Então, tem muita gente que fala, eu virei canhoto. Não, tu não vira canhoto, porque o teste do aplauso vai ser sempre igual, não muda a vida inteira. Se você é destro, vai sempre aplaudir com a direita. Se você é canhoto, vai sempre aplaudir com a esquerda. Claro que existem aquelas pessoas confusas que batem as duas mãos juntas, ou aquela pessoa que aplaude com a mão esquerda, por exemplo, indo para cima, ou a mão direita indo para cima, que eu falo que são pessoas meio do contra, né? Então, geralmente, quando a gente vai olhar essas pessoas que aplaudem ao contrário, dica, tá? Pessoas que aplaudem ao contrário, muitas vezes a gente encontra padrões de opositor. Então, aquela pessoa confrontante, aquela pessoa que não aceita muito se submeter, ela é meio do contra. Então, geralmente, quando eu vejo esse paciente que aplaude com a mão a de cima parada e a de baixo mexendo, a gente vai olhar, é destro. Então, se a mão que movimenta é a mão que a gente olha, tá? A mão que movimentou a mão de baixo, a gente olha, aplaudiu com a direita embaixo, então... é destro, mas é destro opositor. Então é aquele que geralmente vai confrontar. E os opositores geralmente têm fragilidade em quadril, o diabetes, né? A insulina vai estar um pouco alterada lá no foco de Hammer da insulina, que vai desencadear então o aumento da glicose em fase ativa de estresse. Então, quando há um conflito em fase ativa de insulina, baixa a insulina, aumenta a glicose, então ele vira mais com energia de confrontamento, energia mais de oposição, né? Então ele vai se opor mais às situações. Então, esse é o contexto que o Hammer encontrou. Ele encontrou primeiro o foco de Hammer e o sintoma para relacionar qual lado do cérebro a pessoa teria mais padrões de fragilidade. Quando ele observava, então, uma fragilidade inicial do lado direito do cérebro, ele começou a perceber que isso influenciava diretamente uns centros de controle relacionado mais aos hormônios masculinos. Então, quando ele avaliava o paciente, ele percebia que alterava um pouco a intensidade da liberação do hormônio da testosterona. E quando havia um foco do lado esquerdo do cérebro, que é
Nessa região é a parte mais territorial hormônio dependente, então depende dos hormônios nessa relação de conflitivo. Então havia mais alterações com relação a uma baixa do estrógeno. Então ele percebeu isso em análise, né, nos pacientes, comparando com o foco de Hammer. Então foi um processo mais prático. Tá? Então na clínica ele observou essas alterações. E ele começou então a relacionar. Então se esse foco está alterado, significa que essa pessoa ela deixou de ser tão masculina no lado direito. Então quando há um foco ativo no ectoderma, há uma redução em fase ativa da liberação do hormônio. Então, ou há uma necrose no tecido, ou uma redução do estímulo naquele tecido. Nesse caso, da testosterona, se há uma alteração no foco do lado direito, na fase ativa de estresse, há uma redução da liberação do hormônio. Então, nesse link, né, o centro de controle que ele observou, como eu falei, é um foco suplementar ao que se encontra na neurociência. Não é o mesmo foco relacionado ao órgão, né, relacionado ao que é encontrado na neurociência. Seria o centro de controle do órgão lá embaixo. Então, aqui mexeria então com o centro de controle da liberação do hormônio. E aqui, então, fase ativa de estresse, há uma redução da testosterona e uma tendência do homem entrar no funcionamento mais do lado esquerdo do cérebro, que seria mais uma ação um pouco mais feminina. Então, por quê? Se eu sou um homem confrontante, agressivo, e eu estou, por exemplo, com um perigo de território, alguém invadiu os limites do meu território, então eu tenho um vizinho que eu sei que ele é perigoso de uma certa forma. Ele tem arma, ele é bandido, ele é isso, ele é aquilo, e ele invade o meu território da seguinte maneira: a árvore da casa dele veio por cima da minha casa e está derrubando frutas em cima do meu telhado, está derrubando, fazendo sujeira na minha casa. Então eu fui lá tomar satisfação com ele, eu vou cortar esse galho aqui porque está causando problema para mim. E o cara já veio armado e me ameaçando. É melhor eu não ficar mais desse lado cerebral, que é o lado direito, de confrontante. Então eu fiquei encurralado nesse momento. Então é melhor eu voltar para o lado esquerdo e recuar do que atacar e morrer. Então geralmente a gente muda o lado cerebral de funcionamento quando a gente está sem saída. Eu estou encurralado e eu não tenho uma saída. É a mesma coisa, por exemplo, de uma mulher que ela é carinhosa, é protetora, fala baixinho, e tudo bem, vamos apaziguar e tudo mais, mas agora tem alguém me ameaçando com os meus filhos, aqui eu estou no braço, e eu tenho que proteger meus filhos, senão eles vão morrer. Então aquela destra que é protetora, ela vira uma onça. Eu tenho que confrontar para proteger meus filhos. Então ela toma a frente, ela não pensa, ela reage. Então quando eu estou encurralado numa situação, eu mudo a mulher para o lado direito do cérebro porque eu tenho que defender minha cria. Eu tenho que atacar, eu tenho que ter uma energia mais masculina de ataque, de confrontamento para a sobrevivência. Então geralmente o PET hormonal que a gente fala, que é essa mudança de lado cerebral de funcionamento, acontece quando a gente está encurralado. A gente não tem saída e a gente muda o lado cerebral de funcionamento como uma proteção, para evitar que eu entre de novo nesse padrão de conflito maior, o perigo, ameaça de vida. Porque o objetivo, em geral, dos nossos sintomas é um processo de salvamento, né? Então é como se fosse para evitar com que eu entre num perigo de uma ameaça à minha integridade, um perigo, uma ameaça à minha vida, um dos meus. Eu tenho que salvar meu território. Então é a lei da sobrevivência. Eu tenho que sobreviver meu clã. E para sobreviver meu clã, às vezes eu preciso atacar, às vezes eu preciso fugir. Né? Porque se eu não fugir de ter um cara armado na minha frente, eu vou morrer. E o meu clã vai ficar sem mim. Ou eu protejo os meus atacando para que eles não sofram e não matem eles, não façam mal a eles.
Então, às vezes, tenho que usar de algumas ferramentas de um jeito, às vezes de outro. E a gente oscila frequentemente. Às vezes, no trabalho, eu preciso tomar frente porque eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso tomar frente porque eu preciso sustentar meus filhos, eu tenho que ir atrás, eu tenho que ter uma energia mais masculina. Em casa, às vezes, minha esposa ou meu esposo é mais confrontante para eu apaziguar, para evitar que as coisas aconteçam maiores, discussões, os meus filhos sofram. Eu fico calado, eu me submeto, então eu evito o confrontamento. Então, às vezes eu posso, durante o dia, estar do lado direito do cérebro, à noite eu posso estar do lado esquerdo do cérebro, como se fosse para evitar problemas, evitar conflitos. O problema é quando eu permaneço muito tempo frustrado nessa situação, né? Então, me sentindo impotente. Se eu lido bem com isso, eu aceito, deixo pra lá, não é por isso que eu vou me estressar. Ou eu tenho que tomar frente, eu busco o trabalho e dou conta, resolvi, melhorou já. É por curto tempo, às vezes, se uma pessoa fica nessa ânsia de resolver o problema por muito tempo, então eu tenho um problema profissional, tenho problema financeiro, tenho problema financeiro, tenho problema, dia após dia nesse processo, mais tempo, maior é a intensidade do conflito, maior é a intensidade do sintoma nessa fase de estresse ou quando eu saio do estresse. Então, quanto mais eu consigo resolver, ou quanto mais rápido eu consigo resolver esse processo, a tendência é de eu conseguir sair mais rapidamente desse sintoma. Então, voltando, né? Eu vou viajando aqui para conseguir entender um pouquinho melhor. Não sei se estão dando para entender. Posso só fazer uma pergunta relacionada a isso? Quando ocorre esse teste hormonal, o teste do aplauso ele não vai mudar, então? De forma alguma. Ele sempre vai ser o mesmo a vida toda, independente da pessoa mudar essa... Exato. Sempre o destro vai ser sempre destro no aplauso, o canhoto vai ser sempre canhoto no aplauso. Tá? Então isso nunca muda. Eu já ouvi pessoas falando que muda. Não, de forma alguma. Nunca Hammer, nunca Emmanuel Corbel, nunca Luiz Felipe Espinosa, nunca Itziar Urubi falou isso. Então... aqueles que, ou José Cromer, né? Aqueles que conversaram com ele, tiveram lá com ele, ou foram discípulos diretos ali, nunca falaram isso, tá? Então nunca muda o lado, esse contexto do aplauso, muda o lado cerebral, e eles chamam assim, por exemplo, mais no americano é canhoto-like, como um canhoto. Então eu sou destro, mas eu sou como um canhoto, estou funcionando como um canhoto agora. Eu sou destro, mas eu estou como um canhoto. Ou destro-like, canhoto-like. Como um canhoto, como uma canhota. Mas não sou canhoto ou não sou destro. Então eu sou como, ou estou funcionando como um canhoto ou como um destro. Não sei se eu respondi. Sim, muito. Então, essa é a questão de mudança, né? Então, o Hammer observou esse contexto do sintoma e também com relação ao foco de Hammer para relacionar, então, essa mudança, então, esse lado cerebral. Agora, com relação ao aplauso, né? Então, por que ele observou que o destro de aplauso, geralmente o lado direito tem a ver com parceiros, o lado esquerdo tem a ver com mãe e filhos. E agora, os canhotos de aplauso, no mesmo lado tem a ver com parceiros, do lado oposto tem a ver com mãe e filhos. É mais com um contexto assim, gerado de proteção. Então, se, por exemplo, eu estou fugindo de um cachorro grande, raivoso, com minha filha no colo, qual que é a tendência que eu vou? É de usar meu braço mais forte para proteger minha filha, porque se eu segurar com o braço oposto, né, se eu sou destro, se eu segurar com o braço esquerdo, eu posso soltá-la e o cachorro pegar. Ou se o cachorro, por exemplo, pegar, vamos dizer que não aconteça, mas dizer que pegou a perninha dela. Qual braço que eu vou usar para puxar? É o mais forte. Então, o lado direito. Aí a gente entra num contexto de que esse braço direito eu tenho que acolher, eu tenho que puxar e segurar a minha filha, né? Então a gente usa o lado mais forte nesse contexto relacionado à proteção dos meus, né? Ou se, claro que às vezes as pessoas confundem com o teste, no sentido assim, tem um teste que fala que qual é o braço que você segura o bebê, é o braço teu de prioridade. Só que, se você está segurando o bebê, e mãe faz isso muito frequente, né? Eu estou segurando o bebê e fazendo comida. Qual que é a tua prioridade? É fazer a comida. Não, eu estou mexendo a comida. Então, eu tenho mais dinâmica no meu braço direito para fazer a comida. Então, eu posso segurar o bebê no lado esquerdo.
Sim. Então não é esse braço que eu vou contar como de prioridade. É o braço que eu estou agindo ali naquele momento. Ou se eu estou fugindo de alguém e empurrando as outras pessoas, eu vou usar o braço direito para empurrar as outras pessoas, porque eu tenho mais força para empurrar as pessoas para não machucar meu bebê. E daí há uma confusão nesse tipo de teste. Do teste da mão que segura o bebê. Porque a gente tem que pensar na mão mais forte que segura o bebê para eu poder protegê-lo e não cair no chão no momento de perigo. Então, geralmente, se eu vou fugir de alguém e eu tenho que correr com força segurando aquele bebê, eu vou segurar com o meu braço mais forte, seja um destro ou canhoto. Tendência. Mas a gente sempre vai olhar primeiramente o teste do aplauso. Esse que é o teste geralmente mais fidedigno. Tem algumas pessoas que falam do teste de abrir a garrafinha de água. Então, seria eu segurar, eu não deixei aqui perto uma garrafinha, mas eu seguro e mexo a tampa. A mão que movimenta a tampa seria a mão mais forte. Só que tem pessoas que seguram a tampa e giram com a mão de baixo. Então, a mão de baixo é mais forte. Então, a gente vai olhar qual é a mão que movimenta. Então, se movimentou com a mão direita, seria um destro. Se movimentou com a mão esquerda, seria um canhoto. Né? Então a gente pode testar com o teste de aplauso e o teste complementar com relação a abrir a garrafinha. Né? Porque daí se a gente pedir para nem sempre a gente vai ter um bebê aqui na clínica para pedir para outra pessoa segurar, né, para ela testar qual é o braço mais forte dela. Então a gente testa uma garrafinha ali para ver se ela gira mais aqui ou gira mais assado. Principalmente se o paciente é paciente foca, né? Que bate com as duas mãos juntas, ou se ficou alguma dúvida ali na hora de você fazer o teste do aplauso, tu usa o teste da garrafinha para fechar. Daí você entende se é mais destro ou canhoto. E assim, é o teste mais fidedigno que ele encontrou, né? Então, o teste de escrita ele não deu certo, não bateu. O teste de chute também não bateu. O teste de olho de prioridade também não rolou. Então ele viu que o teste mais fidedigno é o teste do aplauso, mas não é 100% também. Também existe alguns casos que a gente vai ficar em dúvida. Porque a pessoa mostrou isso, mas na prática ela age de outra forma. Então a gente tem que olhar... Eu tenho uma dúvida quanto a isso. Pode acontecer da pessoa escrever com a mão direita, seria um destro, mas na hora do aplauso ela bater com a mão esquerda? Sim, e é aí muito eu vou frequente. sempre considerar o teste do aplauso. Sempre o teste do aplauso, primeira mão. É o teste mais fidedigno. Tá? Uhum. Por quê? Ele observando que o teste do aplauso é mais fidedigno, existem pessoas que são ambidestras, que tanto faz como tanto fez. Então, geralmente, os canhotos têm mais facilidade de ser ambidestros. Mas existem as pessoas que são canhotas, que, principalmente antigamente, se amarrava as mãos das pessoas atrás porque elas não poderiam ser canhotas, porque canhoto é do diabo. Então, ela tem que aprender a escrever com a mão direita. Então, isso é mais uma questão de aprendizado. Se você for ver, tem pessoas, às vezes, que na infância quebram o braço e se obrigam a começar a escrever com a outra mão. E passam, às vezes, a escrever com a outra mão. Então, não é tão fidedigno por causa de algumas nuances que podem, então, interferir nesse sentido do destro ou canhoto. Mas o teste do aplauso seria o teste mais fidedigno para a gente observar nessa questão. Tá? E daí, por isso que ele observa assim, que então uma mulher destra que aplaude com a mão direita, ela vai segurar geralmente na bunda da criança, e eles falam, para amamentar, segurando na bunda do lado direito, vai amamentar do lado oposto. Então, a oposição seria mãe e filhos. Mas provavelmente foi um teste mais observacional. Então, na observação, ele viu que a grande maioria dos destros apresentam alterações do lado oposto relacionadas a mãe e filhos. Mas por observação. E realmente, a nova medicina, as leis biológicas, foi analisada por observação. Então, eu atendi 3.000 pacientes e, na grande maioria, acontecia isso. A microfisioterapia foi observacional. Então, achei uma restrição aqui, nesse paciente, naquele, 20 pacientes, 30 pacientes, achei a mesma coisa, é o mesmo padrão conflitivo, vou anotar lá. Então, esse mapa é sobre isso. Né? Então, é observando, muitas vezes, que eles começavam a analisar. Depois, faziam um estudo de grande escala, para daí conseguir ser mais preciso nesse sentido e confirmar essa relação. Né? Então, foi mais observacional nesse sentido. Então, homens e mulheres canhotas
teriam então o lado oposto, que é o lado direito, mais fragilidades em mãe e filhos. Então, mais observacional mesmo, mais observando que ele conseguiu notar essas alterações. E com relação ao mesmo lado, então eu aplaudo com a mão direita, o mesmo lado teria mais padrões conflitivos com parceiros. O que são parceiros? Meu primeiro parceiro é meu pai, meus irmãos, amigos de colégio, amigos da adolescência, com relação ao meu parceiro sexual, minha parceira sexual, meu sogro, sogra, cunhados, a profissão. Então, geralmente teria essa tendência. Mãe e filhos meus filhos e minha mãe. Então, sempre entrando nessa relação. Para o homem, a mãe dele e os filhos deles. Para a mulher, a mãe dele, a mãe dela e os filhos dela. E claro que quem a gente considera como filho. Ontem eu atendi uma mulher que ela interpretava que o cachorro de estimação dela era um filho. E ela tinha alteração no joelho esquerdo, ela era destra. Mas que coisa, ela não tem filhos. Por que esse joelho está fragilizado? E daí eu ia cutucando, será que tu não tem, sobrinho que passou por alguma coisa? Não tem, às vezes a mãe não passou por nada? Não, tudo tranquilo. Mas teve algum problema com o animal de estimação? Faleceu minha cachorra há 4 meses. E daí vem o sintoma. Então, tem pessoas que consideram o animal de estimação como se fosse um filho para mim. Porque, eu brinco com ele, eu gosto de estar junto. Eu posso ter um sobrinho, um enteado, como se fosse um filho. Eu posso ter uma pessoa que me criou como se fosse uma mãe, como se fosse um pai. Então, depende a interpretação da pessoa. A gente não pode olhar por nosso pensamento. O Hammer fala assim, para a gente trabalhar com as leis biológicas, a gente tem que pensar como um feto, quando a gente vai atender o feto, pensar como uma criança, quando a gente vai atender uma criança, pensar como um adolescente, quando a gente vai tentar atender um adolescente, pensar como um adulto e pensar como um idoso. Porque se a gente pensar como nós estamos pensando, a gente tira a possibilidade da crença do outro. Porque o outro tem religiões diferentes às vezes da minha, tem culturas familiares diferentes da minha. Então, um italiano pode ter culturas diferentes de um alemão, um japonês pode ter uma cultura diferente, às vezes, de um brasileiro, de um indígena. Então, por isso que, às vezes, para a gente estudar a fundo mesmo a origem das nossas reações, no final das contas, a gente vai ter que estudar a história. Porque a partir do momento que a gente vai lá buscar no transgeracional que a pessoa veio de tal descendência, a gente vai começar a ter que analisar o que aquelas pessoas daquela descendência pensam sobre as coisas. Pensam sobre as situações do dia a dia. Não sei se deu para responder. Deu muito. Essa parte. Eu tenho só uma última pergunta. Manda lá. Eu acho que temos 10 minutos. Tá. De forma geral, a gente sabe que a maioria das pessoas são destras. Né? E principalmente hoje em dia, com essa vida moderna, a gente vê as mulheres tendo um comportamento mais de ir à luta, de conquistar, né, de trabalhar, de ocupar um espaço mais de liderança e tal. Pensando nisso, a gente pensaria que as mulheres teriam que ser canhotas, mas ainda continuam destras. Como que Hammer explicaria isso? Pensando nisso, e isso seria um patch hormonal que a gente está vivendo hoje em dia? Sim, totalmente. Totalmente. É a necessidade de sobrevivência. Lembra? Conflitos territoriais fazem com que eu mude o lado cerebral de funcionamento. Se eu preciso alimentar meus filhos, eu vou ter que ir à luta. Eu estou encurralado. Eu preciso ganhar dinheiro, porque senão meus filhos não vão ter comida. Eu preciso adquirir um território porque meu marido não me dá meu território. Eu preciso ir trabalhar porque meu esposo não vem dar comida para mim, não traz dinheiro para casa porque ele gasta tudo. Eu não posso confiar nele. Então o Hammer explicaria aí, nesse contexto do que eu vivo hoje. E sim, o que eu vivo hoje me faz eu deslocar para o outro lado cerebral. E como existem muitos homens, eu me incluo nisso, até um tempo atrás mais, ela vai ter, eu tinha mais tendência a evitar conflitos,
não ir atrás, esperar que me dê... Viu, Denise, minha esposa? O que tu acha? Fazemos assim o assado? Tomamos essa ou aquela direção? Será que vamos morar nessa cidade ou naquela? Então, eu espero que ela faça do que eu vou atrás. Porque lá atrás na minha vida, eu, como primeiro filho destro, eu fui julgado por decisões que eu tomei. Eu fui criticado por decisões que eu tomei. E nesse sentido de crítica às decisões, antes que eu perca o meu território, minha identidade, meu lugar, meu território, meu espaço, é melhor eu ficar quieto do que as pessoas tirem meu território. Ou sou segunda filha e tudo é pro primeiro e pro terceiro. Então eu não tenho meu território. Minha mãe não me dá amor, minha mãe não me dá meu espaço. Então eu me torno às vezes mais irritadiça para tomar o meu espaço, para ser vista naquele território familiar. Ou eu tenho a sensação que o meu chefe, ele não está me dando o meu território e eu preciso desse território para que meus filhos, então, eu consiga progredir na profissão, para que meus filhos tenham um bom sustento, tenham uma vida boa, de qualidade, como eu não tive. Então, quando a gente tem uma mulher nesse sentido, essas primeiras possibilidades, né, de bloqueou o lado esquerdo do cérebro por uma questão de sobrevivência, pelos meus filhos, pelo meu território, eu tenho que mudar o lado cerebral de funcionamento para adquirir um território. O que eu encontro frequentemente? Porque eu entendo que sempre para desencadear um sintoma, a gente tem que ter um transgeracional, a gente tem que ter uma história do transgeracional vindo numa propensão. E o que a gente encontra frequentemente é as histórias de mulheres submissas, as mulheres antigamente que não tinham voz para nada, tinham que se submeter a um casamento arranjado, tinham que se submeter a um marido alcoólatra, um marido violento, um marido que traía. Então já vem na história do transgeracional uma submissão. E cada vez mais as mulheres vinham com uma personalidade mais forte para não ter que se submeter a esses mesmos homens. Por mais que hoje não é o mesmo homem que está contigo, mas às vezes ele desperta um alerta. Tá? Então, por exemplo, a minha esposa vem de uma história nos antepassados de homens ausentes. Homens que morreram cedo, homens que se separaram, traíram e foram embora. Homens que deixaram as mulheres cedo. Então, para ela, e eu compreendendo isso, eu sei que para ela precisa ter o dinheiro dela, porque assim ela se sente segura caso eu deixe ela. Então, na cabeça dela, enquanto tem essas informações do transgeracional, ela vai ficar com medo de que eu vou deixar, porque os homens sempre deixaram lá nos antepassados. Então, ela tem que ser forte, ela tem que ser capaz, ela tem que dar conta e tem que trabalhar, ganhar o dinheirinho dela, porque se eu morrer cedo, se eu deixar ela cedo, ela vai ter dinheiro para sustentar as crianças. Tá? Então ela tem que ir atrás do território. Mas enquanto isso fica ligado no alerta, eu estou ansiosa, eu estou angustiada, algum perigo vai acontecer, eu fico sofrendo por antecipação e eu tenho que buscar um território. Não sei se deu para entender essa relação. Só que o problema é que, enquanto eu não entendo isso, que o meu transgeracional, os homens traíam e eram agressivos, enquanto eu não compreendo isso, a mulher hoje vai ficar sempre armada perante ao homem na antecipação que ele vai ser violento, na antecipação que ele vai ser agressivo. Então ela às vezes afasta o parceiro e atrai o mesmo conflito. Então se o parceiro lá atrás traía nos antepassados, essa mulher hoje que está armada com o parceiro atual, que daí ó, no curso avançado a gente fala dos ciclos memorizados, da repetição de conflitos na família, aos 30 anos a minha avó ela foi deixada pelo parceiro. E aos 30 anos a mulher hoje ela vai ficar armada para essa repetição do ciclo, só que nesse processo dela estar armada, às vezes ela vai afastar o parceiro para ela não sofrer a mesma coisa que a avó. E nesse afastar, ela vai rejeitar. E quando ela rejeita ele sexualmente também. E se ela rejeita ele sexualmente, se aquele homem, que é um parceiro dela, ele traz na herança familiar um contexto de que homens rejeitados, traídos, ele vai se sentir desvalorizado. E se ele se sente desvalorizado, o que ele vai fazer?
Ele vai buscar alguém que me valorize. E quem que me valoriza? Às vezes uma outra mulher. Então, que foi um sexo bom, de ocasional, que às vezes ela me olhou de outro jeito, a mulher do trabalho, ela é atraente, ela me olhou de forma diferente. E às vezes acaba, não por acaso, acontecendo uma traição, que por consequência da rejeição, uma traição, e daí confirma-se de novo aquela situação. Ah, minha avó foi deixada aos 30 anos e você me deixou aos 30 anos. Só que não vê o começo da história. Sem querer. Tudo é sem querer. A gente não atrai um parceiro por acaso. No genossociograma, que a gente vai ver no curso avançado, o genossociograma mostra que as famílias estão espelhadas. Às vezes o que eu trago na minha história da minha família, o meu parceiro ou minha parceira traz na história da família dela. E a gente cruza essas informações. E daí cria uma bagunça, né? Na nossa cabeça. Porque daí a gente tem informações distintas e enquanto nós não entendemos o que a gente traz, a gente fica sempre martelando e revivendo aquela situação até que você... entendi. Mas enquanto não acontece esse entendi, eu fico sempre repetindo os padrões. Então isso que é o ciclo memorizado, que é a repetição de sempre viver a mesma tecla, as mesmas situações. É o que nós chamamos do curso de mini esquizofrenia, que a gente não consegue enxergar uma situação. Né? Respondi. Perfeito. Gabriela. Muito. Que bom. Muito. Que bom. Obrigada então, por estar se ficou dúvidas aí, anota que em outro momento a gente conversa de novo sobre essas informações. Agora terminou uma hora de live aqui do Instagram, está finalizando, então essa uma hora, ela encerra. Então, próxima semana, quarta-feira que vem, live com a Daniele, vamos falar sobre alguns outros contextos. Ela também é do curso Origens Profissional e tem algumas dúvidas que a gente vai sanar. E sábado nós começamos o podcast e respondendo perguntas também. Então, sábado, 7 horas da manhã, tem podcast. Um abraço, Gabriela, um prazer em te conhecer. Ivan. Obrigado aí.